Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Vamos retomar então os nossos trabalhos, senhores deputados, no âmbito da mesma temática, que vai continuar até ao fim dos trabalhos de hoje. Temos connosco a Associação Nacional de Transportes de Passageiros, ANTROP, na pessoa do Sr. Presidente, Luís Cabasso Martins, e do Sr. Consultor de Relações Institucionais, Fábio Duarte. Falta-nos a Iniciativa Liberal. Foi a Iniciativa Liberal que requeriu isto. Senhores, só um momento, senhores deputados. Muito bem, senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Senhora deputada Angélica da Teresa, Iniciativa Liberal. Está pronta, senhora deputada? Então faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados. Nós temos feito aqui um rol de audições para perceber melhor este problema que assola os terminais rodoviários, problema que, enfim, se estende em várias localizações de Portugal, não está só concentrado numa localização concreta. Há acusações de parte a parte, sendo que aquilo que mais nos preocupa é que há acusações de não entrada de determinados operadores em determinados terminais, alegam falta de capacidade desses mesmos terminais. Aparentemente não há comprovativo de que de facto assim seja, e o regulador até já se pronunciou sobre essa matéria de forma incisiva. Que nós tínhamos conhecimento, não se avançou para a fase seguinte, que é a sanção propriamente dita. Portanto, houve aqui uma tentativa da AMT de pôr ordem nesta matéria, mas que nós tínhamos conhecimento, não houve uma sanção de facto efetiva com uma multa por incumprimento e, portanto, estamos a fazer estas audições para perceber o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, dado que o puzzle é enorme. No país há concessões em que o próprio operador é proprietário do terminal, sendo que a lei também é clara nesse sentido. Mesmo quando o terminal é de um determinado operador, ele é obrigado a dar de forma equitativa acesso ao terminal e, portanto, eu acho que isto aqui é claro. Há aqui, de alguma forma, uma questão de incumprimento, até porque quando não se dá acesso ao terminal tem que haver uma justificação concreta, que segundo o regulador essa justificação também não foi dada, e há outras situações em que os terminais são geridos pelos municípios. Portanto, temos aqui uma panóplia de situações completamente diferentes entre terminais. Aquilo que eu gostaria de perguntar era qual era a vossa visão sobre este problema em concreto, porque
houve uma liberalização e bem do mercado rodoviário, naturalmente que as infraestruturas têm que acompanhar e têm que saber dar resposta a esta liberalização do setor rodoviário, que inclusive trouxe maior coesão territorial. As pessoas podem muito mais facilmente escolher que operador que querem, que sirva melhor os seus interesses e os seus horários. Portanto, saber qual é o vosso posicionamento nesta matéria. Há aqui indicações de vários terminais onde esta situação é pior. Há a numeração de 15 terminais pelo país e, portanto, saber se já receberam ou se têm conhecimento de quais são esses terminais em concreto, até para perceber se há aqui situações diferentes ou se os problemas convergem. Saber daqueles que têm sido resolvidos, até porque na audição com a Flixbus, aquilo que eles nos explicaram é que havia situações que tinham começado mal, mas que agora em 2026, em princípio, estariam sanadas. Qual foi a receita dessa solução, para nós até percebermos se depois tem viabilidade para que possa ser aplicada, inclusive noutros territórios. E para já é tudo. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Então, para responder, o Sr. Presidente da Antrop. Faz favor. Ok, obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado por nos chamarem aqui e dar a oportunidade também de prestar alguns esclarecimentos. A Associação representa 73 empresas de transporte rodoviário de passageiros e inclui no seu rol de associados empresas que estão associadas à Flixbus e empresas que estão associadas à Rede Nacional de Expressos. Portanto, só para deixar claro essa questão. Portanto, o tema entre a Flixbus e a Rede Nacional de Expressos, concretamente, nós não interviemos, nenhum nem outro, nenhum associado nos pediu qualquer tipo de intervenção e, portanto, o que eu queria dizer desde já é que sobre essa matéria em concreto nós não temos nenhuma informação a não ser aquela que se lê, que nós lemos nos jornais. O que é que a Antrop, qual é, digamos, o valor acrescentado que a Antrop pode dar a este processo? É que acompanha, digamos, o cumprimento da lei em termos gerais, ajuda, é uma entidade que muitas vezes, ou quase sempre, é chamada a pronunciar-se quando há revisões de legislação que afetam o setor e, relativamente à legislação sobre os expressos, também fomos, na altura, quando a lei foi aprovada, também fomos ouvidos relativamente a esta matéria. Portanto, o que é que eu poderia dizer em resposta à questão da Sra. Deputada? Talvez pegar numa coisa que disse, já na parte final, em que falou na abertura do mercado e no crescimento da oferta. E, portanto, eu diria que o tema é exatamente esse, é como articular a infraestrutura que existe e que, historicamente, foi construída em diversos caminhos, isto é, temos, como disse também, temos terminais que são propriedade de um operador, temos terminais que são propriedade de uma Câmara Municipal, enfim, temos outras situações mistas, quer dizer, há um conjunto de situações que resultam da evolução histórica natural. Ainda para mais, sendo os serviços expressos, tendo nascido há alguns anos e não havendo propriamente concorrência, havia um operador que foi juntando, e nessa altura eram todos os associados da Rede Nacional de Expressos, eram associados da Antrop, portanto nasceu também um bocadinho com o crescimento do serviço comercial, digamos, sobretudo depois do 25 de Abril, em que houve a criação da Rodoviária Nacional e que assegurou basicamente o serviço público de transporte, as carreiras, e deixou aos privados, digamos, uma componente mais comercial. E nessa altura o serviço expresso foi desenvolvido. E, portanto, mas isto é a história que culmina mais recentemente com uma abertura ao mercado, até por imposição comunitária, e de repente nós temos um crescimento da oferta e temos basicamente as mesmas infraestruturas que tivemos durante anos e anos e anos, com uma outra exceção. Temos um terminal novo em Campanhã e pouco mais. E, portanto, é natural que haja uma pressão sobre a utilização dos terminais. Portanto, o que é que eu diria?
Eu acho que a lei que temos, relativamente às infraestruturas, eu diria que é razoável, pode sempre melhorar, mas não vejo elementos muito críticos, com exceção, talvez, de um aspecto que eu até aqui assinalei e que tem a ver com a questão dos critérios do operador de infraestruturas relativamente a deixar ou não deixar usar o terminal. Portanto, estes critérios parecem-me a mim que mereciam algum desenvolvimento. Aqui o que a lei diz é que só podem invocar a falta de capacidade, que é um termo genérico e que pode estar associado a uma falta de capacidade física, mas também pode estar associado a outros aspectos de acesso, da segurança, pode ter falta de capacidade em alguns horários, noutros não ter, e como é que isso se joga, devemos deixar num horário e não deixar noutro, isso também pode não ser do interesse do operador de expresso, porque só pode eventualmente estar só interessado num conjunto de situações e não apenas num ou noutro, e portanto, eu acho que aqui se justificava, digamos, uma melhor especificação destas matérias e designadamente a relação também que existe com a alternativa viável. Portanto, perceber melhor como é que se pode trabalhar este conceito, porque depois a alternativa viável, no fim do dia, remete também para a autarquia de dar ou não dar condições de paragem a determinadas situações que, por alguma razão, não sejam respondidas pelo terminal ou pelos terminais que existem em determinada localidade. Portanto, relativamente à legislação, eu diria que poderia ser interessante especificar um pouco mais, até porque hoje temos desafios que não tínhamos aqui há 6 anos e, portanto, quando a lei foi aprovada, portanto, eu diria que faz sentido melhorar esta especificação, digamos, aprofundar aqui um bocadinho. Sim, portanto, eu diria que este é um aspecto. Se calhar ficamos por aqui nesta resposta, até porque também vamos já continuar com questões e pode depois acrescentar também. Agora pergunto ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Faria. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, caro Presidente da ANTROP, Luís Cavasso Martins, boa tarde e um bom ano para si. Bem, o grupo parlamentar agradece, antes de mais, a presença da ANTROP na Comissão, na continuidade deste tema que nós estamos a considerar central e que representa e reflete o que é a mobilidade em Portugal e que o transporte rodoviário de passageiros faz aqui uma grande fatia deste sistema integrado. O que nós percebemos aqui é, nós queremos que o mercado funcione melhor, queremos que ele continue a crescer, queremos também um equilíbrio concorrencial entre os operadores e, neste caso, o acesso às infraestruturas que suportam todo este sistema integrado. Esta audição, como insere-se também num processo onde já ouvimos a Flixbus, a Rede Nacional de Expressos, outro representante do setor, e nós queremos compreender como é que os conjuntos das diversas entidades conseguimos, primeiro, revelar algumas fragilidades do setor no que é o caso do acesso equitativo dos operadores às infraestruturas que existem, neste caso, geridas por concessionários, e também como elas se podem desenvolver e, de certa maneira, darmos um acesso equitatário e não apenas em algumas infraestruturas específicas, mas em todas. Nós percebemos que existe, e depende do negócio, um mercado maior em algumas regiões do país, um mercado menor em outras regiões. Estamos aqui a falar de um terminal muito específico que é Sete Rios, mas Sete Rios responde a uma parte de Lisboa, orienta a outras, como existem aqui outros terminais na grande região de Lisboa. Mas, no entanto, não podemos ignorar o que são estas infraestruturas. O senhor referiu e eu referi numa intervenção há pouco, que quando elas foram desenhadas e quando este mapa nacional foi desenhado, o contexto de mercado era completamente diferente, não tínhamos ainda o que era a liberdade de mercado que temos hoje em 2026 e que o volume de negócios e de passageiros é completamente diferente.
mas não podemos pôr em causa o acesso a operadores, o acesso à qualidade de serviço aos passageiros, por suposições de não conseguirmos perceber se existe ou não disponibilidade de algumas interfaces estarem capacitadas para receber mais operadores ou não. A AMT diz-nos que sim, o gestor diz-nos que não. O que nós percebemos é que há operadores a serem bloqueados, há consumidores que não conseguem ter as respostas desejadas em determinado local, e isso é parte da preocupação deste grupo parlamentar. Então precisamos perceber se são falhas de mercado, se é insuficiência das infraestruturas, se é mesmo o enquadramento regulatório e institucional desta gestão. Para nós, temos aqui três eixos fundamentais na gestão do que queremos para o mercado, neste caso para o transporte rodoviário. Primeiro, que a concorrência seja leal e não discriminatória, e assegurar que todos os operadores, independentemente da sua dimensão de negócio ou mesmo modelo de negócio, tenham acesso às infraestruturas nas mesmas condições. Em segundo lugar, a salvaguarda da segurança e da qualidade do serviço público em condições adequadas aos passageiros, trabalhadores e operadores. E, em terceiro lugar, a maior certeza e clareza regulatória e institucional. Então, deixo-lhe aqui simplesmente algumas questões, que é como questionámos a Flixbus e a Rede Nacional de Expressos, se a Antrop considera que hoje todos os operadores têm acesso aos terminais em condições de igualdade no que respeita a horários, cais e serviços associados, se confirma a existência de problemas estruturais de capacidade em determinados terminais, se confirmam que os constrangimentos relatados pelas entidades, neste caso pela Flixbus, afetam mais os novos operadores ou os operadores que já estão instalados, e se para a Antrop estes constrangimentos aumentam custos operacionais, condicionam a expansão de rotas e prejudicam a concorrência, como mencionou anteriormente a Flixbus. Quais é que são as práticas que a Antrop considera mais problemáticas do ponto de vista concorrencial? Também, que critérios são efetivamente utilizados pelos gestores ou concessionários de terminais para a atribuição de cais, para a definição de horários e para a limitação de entradas, se esses critérios vocês os consideram transparentes, objetivos e são publicamente conhecidos. Qual é que é a posição da Antrop relativamente ao papel da AMT, do IMT e da Autoridade da Concorrência na resolução de conflitos, neste caso, no bloqueio do acesso e na gestão da autorização de entradas, e que medidas legislativas ou regulamentares considera a Antrop prioritárias para garantir um acesso não discriminatório dos diferentes operadores aos terminais e promover, de certa maneira, a sua concorrência efetiva. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, para responder, Sr. Presidente da Antrop, faz favor, Sr. Doutor. Bom, muito obrigado. Eu diria o seguinte, sim, reconhecemos problemas estruturais, porque reconhecemos que, em alguns locais, a oferta de infraestruturas tem-se revelado insuficiente face àquilo que são os desejos dos operadores e às necessidades e às propostas. Portanto, isso é uma evidência. Portanto, agora, não, temos de ver em cada caso se existem ou não existem alternativas viáveis. Pronto. Porque, enfim, daquilo que eu conheço, para falar do caso de Sete Rios, que citou, o terminal de Sete Rios é um terminal que foi um aproveitamento de umas instalações do Metropolitano de Lisboa, que foram em 2004 adaptadas na altura pelo operador Rede Nacional de Expressos, que tomou de arrendamento, salvo erro, não conheço a figura jurídica, mas penso que é de arrendamento, e a previsão era para 4 ou 5 anos, ou 6 anos de utilização, com a perspectiva de ser construído um novo terminal, que nunca aconteceu. Portanto, este é um exemplo interessante que se vê bem que há muitos locais onde, digamos, o título terminal tem de ser posto entre aspas, isto é, são espaços que não respondem necessariamente àquilo que deveria ser um terminal rodoviário. Eventualmente Lisboa precisaria
ou justificaria um grande terminal rodoviário de expressos, provavelmente. Não sei, isso é uma questão de opção governativa ou camarária, mas de qualquer forma os terminais existentes revelam, com certeza, aqui e ali, algumas insuficiências. Até porque uma coisa é construir um terminal nos anos 50 ou nos anos 60, com aquilo que se conhecia na altura, outra coisa é ter um terminal em 2026 e responder, por exemplo, àquilo que vem no regulamento da AMT, não é? que foi aprovado em 2025 e que obriga a que o terminal seja uma infraestrutura cómoda, segura, funcional e de qualidade para os passageiros. Eu posso lhe dizer que a esmagadora maioria dos terminais de norte a sul do país não responde a isto, por uma razão muito simples, é que não foi pensado nesta lógica do serviço ao cliente. Foi pensado numa lógica que existia nos anos 50 e 60, mais de serviço operacional, que era um espaço para o autocarro, entrada e saída, os passageiros eram relativamente poucos e não havia esta preocupação com o chamado cliente de serviço, não é? Que foi crescendo à medida em que este serviço foi sendo reclamado e os direitos dos passageiros também foram crescendo também de importância. Portanto, eu diria que, se calhar o que faz aqui sentido é nós fazermos um levantamento rigoroso dos terminais que temos, que é uma coisa que nunca se fez, ver o que é que falta fazer e em vez de dizer, bem, a lei obriga, portanto têm de cumprir. Às vezes não é possível. E aquilo que nós estamos aqui a verificar é que, face à pressão de novos operadores, face à pressão de procura dos próprios passageiros, que cresceram imenso, continuam a crescer. A informação que temos e que são publicadas, os passageiros cresceram a 2 dígitos, ou estão a crescer a 2 dígitos. Portanto, mesmo com a concorrência do passo ferroviário verde, que foi aprovado pelo Governo e que nós fomos contra, exatamente porque, do nosso ponto de vista, criava aqui uma distorção aqui no mercado. Mas, independentemente disso, continua a crescer. Portanto, significa que há aqui um serviço que as pessoas apostam, que tem uma boa relação qualidade-preço e tempo, e que deve ser acarinhado. Portanto, agora, o que nós temos, como eu disse há pouco, são infraestruturas antigas, adaptadas, e que, face a esta pressão, estão a surgir à tona d'água uma série de problemas. E, portanto, estes problemas vão continuar a crescer. Portanto, eu penso que tem de ser feito aqui um trabalho também legislativo, para já, que era no sentido de concretizar melhor aquilo que são os critérios de recusa de entrada e poder haver... Porque há bocado o Sr. Deputado estava a dizer, bem, há uma parte que diz uma coisa, outra parte que diz outra. Bem, mas eu diria que a questão de falta de capacidade é um dado objetivo. Tem de ser, quer dizer, em sede de conceitos temos... Agora, o que pode dizer é, bem, não temos aqui, a lei não nos dá um critério e, portanto, temos aqui alguma subjetividade para avaliar a questão da falta de capacidade. Bom, então, se calhar é uma maneira que temos de resolver, quer dizer, bem, a invocar falta de capacidade... tem de apresentar isto, ou pode ser regulamentado desta ou daquela forma. Eu penso que isso poderia ser uma ajuda para gerir no imediato as situações de tensão que hoje existem. Agora, a questão da alternativa viável também me parece um tema interessante, porque se houver uma alternativa viável, eventualmente bastante mais fácil e mais barata, se calhar conseguimos resolver no imediato, porque a criação de uma nova infraestrutura demora imenso, é cara e não resolve o problema no curto prazo. Se calhar para resolver o problema no curto prazo seria especificar melhor os critérios de aceitação ou não, quando algum operador de infraestrutura diz não tenho lugar, apresentar eventualmente os dados que estejam definidos na lei para definir que não tem lugar ou espaço e também os operadores, perante esta situação, também não recusarem alternativas viáveis que existam para, de alguma maneira, também colaborarem na solução. Sem prejuízo disto, eu diria que uma solução deve ser sustentada num levantamento integral dos terminais que existem e perceber o que é preciso fazer face a esta pressão. Fez também uma pergunta, rapidamente. O que é que para nós são aspectos importantes no que diz respeito às práticas concorrenciais? Eu diria que ultrapassam muito a questão da gestão dos terminais.
E isso tem a ver com outro aspecto da legislação, que é o serviço expresso, que a Antrop já apresentou proposta ao Governo de revisão desta lei e que, nesse aspecto, também há muito, se calhar está fora aqui do âmbito desta Comissão, mas já agora, en passant diria que o aspecto do serviço expresso deve merecer da parte do Governo e da Assembleia uma atenção especial, porque, face a este aumento de oferta e de aumento de procura, a lei que tem 6 anos precisa ter aqui alguns ajustes e eu penso que poderíamos regressar um bocadinho ao modelo antes desta lei, em que facilitava o controlo e a fiscalização, porque em mercados abertos, ou nós temos uma fiscalização e agora respondi à outra pergunta sobre as entidades, ou temos uma fiscalização e uma regulação fortíssimas, ou então isto transforma-se numa espécie de capitalismo selvagem, desculpem a expressão, ou qualquer coisa semelhante a isto, que depois não conseguimos controlar. E, portanto, eu diria que sim, é necessário também mexer na questão do serviço, que de alguma maneira também se relaciona com esta questão das infraestruturas, porque a necessidade de infraestruturas é o resultado também da oferta que neste momento disparou. Ainda vai ter a oportunidade de intervir mais vezes, portanto, agora é a vez do Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os seus deputados, cumprimentar o Sr. Presidente Luís Cavasso Martins da Antrop e quem vem acompanhá-lo. Realmente já foi tocado aqui e provavelmente irei-me repetir e peço desculpa se me repetirem alguns pontos que aqui foram tocados, mas fazendo um resumo da sua intervenção, o que nós verificamos é que há um desinteresse e há um atraso também a nível de vários governos na modernização deste tipo de infraestruturas e mesmo também os próprios, pelo que eu vejo, também os próprios gestores de terminais também apostaram, e bem, e deve-se apostar, como é óbvio, nas suas frotas, em modernização das suas frotas, mas depois foi um bocadinho, como disse, que é os terminais acabam por ser só para guardar os autocarros e nada mais do que isso, ou certamente um pouco mais do que isso, porque acabamos por depois olhar para este tipo de terminais como as suas garagens e depois isto é meu, é para guardar o meu carro, não vamos deixar chegar aqui outro. E o que nós vemos neste momento, e verificamos, quer seja nesta audição como na audição anterior, há aqui uma dificuldade de outros operadores chegarem também a estes terminais e que muitas vezes têm que fazer as suas paragens na própria estrada e recolher os passageiros também na estrada, como ainda tivemos conhecimento, quer seja em Évora, quer seja em outras cidades, ter que fazer este tipo de recolha. O que cria não só um mau serviço, como também cria também dificuldades também de segurança. Também foi questionado na audição anterior se a associação, que teve cá antes, se tinha conhecimento de quais eram os terminais com problemas ainda atualmente. Porque só estamos aqui a falar de Lisboa e esquecemos de falar do resto do país. E isto não é como se costuma dizer que só existe Lisboa e o resto é paisagem. O resto do país também é muito importante e muitas vezes esta questão do âmbito transporte rodoviário é importantíssimo porque muitas vezes é o único transporte coletivo que lá chega a esses locais. E nesse sentido, se têm esse levantamento, se têm conhecimento de alguns problemas associados a esses terminais noutras localidades, e para que nós também possamos saber. Noutro sentido, também já dar-lhe também conhecimento que, relacionado com 7 Rios, o Partido Chega, quer seja já, não apresentamos, mas em 2 orçamentos anteriores apresentamos a proposta para remodelar completamente 7 Rios. E os 2 partidos que normalmente governam não quiseram aprovar uma verdadeira remodelação, uma verdadeira alteração do terminal de 7 Rios. E que faz todo sentido, porque 7 Rios precisa dessa alteração. Por outro lado,
nesse seguimento de Sete Rios, se me poderá dar essa informação, se é que tem, provavelmente acredito que não seja do seu conhecimento, se tem conhecimento do prazo de concessão de Sete Rios. Porque há aqui informações díspares a nível da concessão de Sete Rios. Há muitos que dizem que não há prazo, ou outros que dizem que é um prazo curto, e depois é estas dicotomias de ação. Umas circunstâncias é o gestor terminal, que é um privado, e depois, noutras circunstâncias, é as câmaras municipais, as autarquias que são responsáveis, e que nos cria aqui depois um seguimento que é, por que não, e já falou disto, não diretamente, mas deixou no ar, por que não fazermos o mesmo que é feito, quer seja no âmbito da ferrovia, quer seja mesmo no âmbito da aviação, em que na aviação temos a ANA, que gera os principais aeroportos, na ferrovia temos a IP, que gera os próprios terminais, por que não aqui também haver uma circunstância de termos um organismo também a fazer esta gestão e sim os transitários ficarem com a exploração e a parte da concorrência pura e dura daquilo que é o serviço, quer seja o expresso, quer seja os outros serviços associados. Também tocou aqui no âmbito da AMT. E no âmbito da AMT, a senhora Presidente da AMT, há uns tempos atrás, que esteve aqui numa audição, queixou-se... Com certeza. Só para terminar com esta situação. A AMT queixou-se que tem poucos elementos nas suas funções. E aqui eu questiono, porque vemos aqui uma disparidade de ação e de opinião e que se acha que a AMT está a fazer o seu trabalho eficientemente relacionado com isto dos terminais. Muito obrigado. Senhor Presidente Antropo, faz favor. Dispõe de 5 minutos. Sim, sim. Rapidamente, tentar responder a algumas das questões que colocou. Desconheço o prazo de concessão de Sete Rios. A questão que referiu como exemplo de haver uma pertença à proteção dos proprietários utilizando os terminais como garagens, se eu transmitir essa ideia, não pretendia. Portanto, primeiro, há um conjunto de terminais que são das próprias autarquias, que essa questão não se coloca. Depois, há alguns outros que são arrendados de entidades, como o caso de Sete Rios, Oriente, etc. E depois temos alguns, de facto, em algumas cidades do interior, em que são do próprio proprietário, que as construiu, que as manteve e que as declarou como públicas, isto é, no mercado. Pronto. Porque também temos terminais que não estão no mercado e que a lei permite isso, não é? Que não estão dentro, digamos, do conjunto, do acervo dos terminais utilizáveis. Portanto, há aqui um conjunto enorme. Eu, quando referi que haveria terminais mais antigos e que serviam mais de garagem, era neste sentido de mais arquitetónico do termo, isto é, não propriamente da intenção do seu proprietário. É que são terminais limitados no seu uso, os espaços foram pensados para outras funcionalidades, etc. E hoje é difícil adaptá-los às exigências legais que eu há pouco referi, não é? De qualidade, seguros, funcionais, etc., muito focados no cliente, e que na altura não eram tanto assim. Ou o cliente não era chamado cliente, era utente, eram pessoas que usavam os serviços públicos e não se olhava para o passageiro como um cliente, neste sentido mais comercial e de serviço comercial. Pronto. Relativamente aos poderes que existem hoje do regulador, não me compete a mim agora estar a dizer se a AMT tem feito o seu trabalho ou não. A AMT tem meios, é o regulador da mobilidade em Portugal, tem meios materiais e humanos. Se estivéssemos a falar há 5 anos atrás, poderia dizer que estava, já não me recordo quando é que foi constituído, mas há cerca de meia dúzia de anos, nessa altura haveria dificuldades. Eu tenho acompanhado o trabalho e eu, enquanto Presidente da Antrop, tenho reclamado um reforço da regulação. Se a AMT tem pouca informação relativamente, segundo percebi, relativamente a alguns agentes do sistema, é muito fácil, porque eles têm o poder de os reclamar e de os pedir. Portanto, eu sobre essa matéria, cada um faz o seu trabalho. O regulador tem as suas competências, as suas atribuições e deve exercê-las, e a associação, a Antrop, tem defendido o reforço dessas posições, porque nos preocupam,
repito, mesmo relativamente ao tema do serviço expresso, isto acontece também no serviço público, mas muito mais nos serviços de abertura ao mercado, em que, se não houver regulação, cada um faz o que quer. Não é? E depois, se não há fiscalização, as pessoas acham que vou fazendo. Exemplo, a questão tarifária, que desapareceu quase totalmente da nova legislação. Acho que é importante. Nós hoje temos situações, ainda outro dia estive na AMT a dar nota de um conjunto de reclamações que vários associados nossos nos deram, de que havia serviços expressos em cima de serviço público, digamos, a canibalizar o serviço público, com menos paragens. Por exemplo, essa é uma situação de serviço, mas que é muito importante também para a questão, porque o serviço expresso deve crescer, e se cresce é porque o cliente, de facto, gosta e aposta, mas não pode ser em prejuízo do serviço público e em prejuízo das populações e em prejuízo das autarquias, que são as autoridades de transporte, que depois têm de compensar os operadores de serviço público por esta canibalização. E, portanto, é importante referir estes aspectos, porque isto está tudo interrelacionado e, portanto, a infraestrutura não pode ser olhada numa perspectiva exclusiva, devíamos analisar, do nosso ponto de vista, a questão do serviço expresso como um todo, e eu penso que aqui há algumas coisas a fazer, no sentido também de regular, controlar aquilo que é o próprio serviço expresso, porque quando há concorrência, nascem sempre estes problemas, é normal. Agora depois tem de haver uma espécie o regulador tem de atuar e as instituições competentes têm de fiscalizar para que não haja depois a repetição destas ilegalidades e, portanto, eu acho que cada entidade tem as suas competências, os seus poderes e tem a possibilidade de os exercer e se tem falta de informação, a AMT pede a informação. Agora, este é um aspecto que me parece a mim claro e que nem sequer tem discussão. Agora, acho que a lei merecia ser revista para se controlar melhor aquilo que é a atividade geral do Serviço Expresso. Muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do PS, é o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Presidente, vamos dividir a ronda 3+2, também pode ser? Sim, sim, claro, com certeza. Ok, boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente da ANTROP. Há aqui um conjunto de perguntas que lhe quero fazer. Eu sei que está aqui no papel de Presidente da ANTROP, mas também, como é administrador da Barraqueiro, também deve conhecer o problema, porque nós estamos aqui por causa de Sete Rios. Basicamente, todo este problema foi levantado por causa do acesso ao terminal de Sete Rios e percebeu-se na primeira audição da Flixbus que a Flixbus estava focada em Sete Rios e todos os cálculos de perda são para Sete Rios. Pronto, depois falámos do resto dos terminais, mas o maior problema que existe em Portugal para a Flixbus e o principal problema é Sete Rios. Eu queria lhe fazer 4 ou 5 perguntas sobre Sete Rios, uma vez que é Presidente da ANTROP, que também deve conhecer o problema. Sete Rios está no limite da capacidade? Essa é uma das perguntas que quero lhe fazer. E se tem queixas de alguns associados seus que prestam serviço para a Flixbus sobre a limitação à entrada da Flixbus em Sete Rios, ou seja, se algum associado que queria expandir o seu negócio com a Flixbus tem esse tipo de queixas. Depois, dizer que o Chega pediu aqui quase uma espécie de... E esta parte em relação ao Chega, porque pronto, já que o PS foi visado, o Chega pediu aqui quase uma espécie de nacionalização de todas as infraestruturas rodoviárias, de todos os terminais, dizendo que devíamos criar uma empresa pública, esquecendo que a maior parte dos terminais ou são dos municípios, ou são de empresas privadas, ou são pequenas garagens que as empresas privadas utilizavam e agora, muitas das vezes, ofertam parte da sua capacidade a outras empresas que são parceiras. Nós percebemos como é que esta rede funciona. O Chega a dizer-nos aqui que podíamos criar aqui uma empresa pública para gerir isso, ou uma empresa para gerir isso, que é bem contra todas as ideias de Chega. E depois há outra coisa que foi também aqui dita, é que o PS e o PSD foram contra uma proposta de melhoria do terminal de Sete Rios. Quer dizer, o Chega agora tem a oportunidade de fazê-lo em sede própria, que é na Câmara de Lisboa. Ainda há dias ouvia um deputado do Chega a dizer que efetivamente não tinha pelouros, mas para a atribuição de certos lugares na Câmara conseguiam falar com Carlos Moedas e conseguiam gerir isso, essa parte das nomeações. Pronto, eu tenho agora toda a oportunidade para fazer isso. Ou seja, se o terminal tem problemas, se o terminal tem capacidade
capacidade, para ter mais capacidade, caso seja feita uma obra, o Chega tem agora uma oportunidade única, que é pedir, em vez de pedir lugares, pedir ao Carlos Moedas para fazer uma obra de melhoria para aumentar a capacidade. Isto é uma coisa simples de fazer. Falou da lei, diz que a lei é razoável, ou seja, a lei abriu o mercado, aumentou exponencialmente o número de passageiros e agora é preciso melhorar a lei. Falou da questão do acesso à infraestrutura. E eu pergunto-lhe o seguinte, vê algum inconveniente? Claro que há alguns, mas acha que é limitativo a 100% o operador rodoviário também ter uma infraestrutura? Acha que é limitativo a 100% ou pode haver aqui uma alteração à lei que por exemplo, e falou aqui também muito bem, porque diz o critério é capacidade ou não capacidade e que devia haver um conjunto de critérios. Havendo esse conjunto de critérios, que critérios é que considera importantes lá colocar para definir a capacidade de acesso à infraestrutura? E passaria ao meu colega que tem 2 minutos. Muito bem. Sr. Presidente, se me permite também, de uma forma muito sintética, permita-me uma nota prévia relativamente a esta temática. Permita-me uma nota prévia relativamente a esta temática que foi lançada pela Iniciativa Liberal, que é aqui uma tentação de procurar, de alguma forma, interferir naquilo que é o mercado, ao contrário daquilo que seria, supostamente, a sua ideologia, a sua prática política, a sua intenção de prática política, que não deixe de dar esta nota. E quando se fala aqui dos terminais, e falou-se há pouco que havia 15 terminais em Portugal, tinham problemas, eu presumo que grande parte destes terminais sejam municipais, sejam dos municípios, sejam das câmaras municipais. Sendo das câmaras municipais, a primeira pergunta que lhe deixo é se isto não é uma competência dos municípios e não da Assembleia da República. Porque se é uma competência dos municípios, a rede expresso certamente se relaciona diretamente, os expressos, quem presta este serviço de transporte público, relaciona-se diretamente com os municípios. E depois também, sabendo que muitas das autarquias em Portugal retiraram as centrais de caminhonagem, antigamente agora terminais rodoviários da esfera central das suas cidades, por razões não só operacionais, como explicou aí, havia razões operacionais, mas por razões de planeamento urbano, porque de facto os autocarros andar no centro das cidades criam incómodo aos meios utentes da rodovia. Se de facto isto também não é uma transformação significativa da forma como hoje as cidades são vividas e utilizadas e que compete aos municípios e não ao Estado Central e à Administração Central pronunciar sobre esta matéria. E depois também gostaria de lhe questionar se é possível ou não utilizar outros meios, os interfaces multimodais, as paragens de autocarros para largada e tomada de passageiros, ou seja, se a rede expressa está confinada a terminais, porque nós sabemos que grande parte destes terminais serviam, em grande parte, para aparqueamento de autocarros, ficavam lá o tempo todo, a ocupar espaço e sem necessidade nenhuma de estar nos centros das cidades. Se não há outras formas, sem haver necessidade de alteração legislativa para resolver este problema e sem necessidade constante do Estado estar sempre a intrometer-se na liberdade e na concorrência entre os diferentes operadores. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Para responder, então, faz favor. Bom, começando pelo fim, dizer que sim, naturalmente, que há outras formas, aliás, existem. Ainda há pouco estava a ler uma notícia que tinha saído há uns dias sobre a questão do terminal de Campanhã, exatamente, e que havia, digamos, denúncias de alguns operadores, empresas, que tomavam e largavam passageiros fora, eventualmente com a perspectiva de não pagarem as taxas, não sei o quê, quer dizer, portanto, possível é uma questão de opção comercial do próprio operador. Portanto, naturalmente que hoje, respondendo à outra questão, sim, eu penso que a maioria dos terminais são camarários, tem sido um processo evolutivo, alguns até foram adquiridos pela Câmara Municipal aos operadores. Eu estou-me a lembrar do terminal de Évora, por exemplo, onde eu trabalhei no início da minha carreira na rodoviária do Alentejo e na altura fez-se esse contrato. Digamos, havia um terminal dentro das muralhas da cidade de Évora que foi desocupado pelo operador de então, que era inicialmente privado e depois foi a Rodoviária Nacional, e foi construído um terminal fora dos muros da cidade de Évora e depois foi feito um contrato de concessão para o operador o usar. Pronto, isto é, houve ali uma permuta, portanto, houve variadíssimas soluções, em Estremoz também houve uma solução desse tipo, enfim, uma série de soluções. De facto, há aqui uma tendência para as autarquias assumirem essa responsabilidade e sim, eu penso que no final do dia, se esta tendência se continuar, eu penso que devemos estar mais centrados exatamente no papel
das autarquias, que hoje são as autoridades de transporte, e, portanto, eu penso que haverá uma tendência para os problemas serem resolvidos ali. Enfim, este decreto-lei foi aprovado pelo Governo em 2019, salvo erro, e, portanto, quer dizer, compete-lhe provavelmente estabelecer as linhas gerais de funcionamento e depois as autarquias depois gerirem de forma mais operacional. Agora, também me perguntavam se os operadores poderiam ou deveriam ser gestores de terminal. Isto resulta da história que eu referi, portanto, quer dizer, porque os operadores eram os donos dos terminais, mas penso que os operadores não terão nenhum problema em deixarem de ser gestores de terminal. Eu penso que isso a lei permite-o, aliás, fala em operadores de terminais, que podem ser operadores ou não, operadores de transporte ou não, mas isso, quer dizer, isso é uma opção política que deve ser tomada por quem de direito. Os operadores hoje são gestores de terminais e se calhar muitos problemas lhes dão, exatamente porque eram proprietários e o terminal está posto ao serviço, digamos, do sistema. Agora, o ideal seria, com certeza, e isto vai demorar algum tempo, que cada cidade, cada aglomerado urbano tivesse a sua solução, seja em terminal grande, seja em terminal reduzido, seja um conjunto de paragens, seja o que seja, cada autarquia decidir qual é que é a melhor forma de dar resposta àquilo que são as necessidades de procura, oferta e de procura, porque se calhar não faz sentido fazer um terminal colossal numa localidade em que o movimento seja pequeno. E se calhar estamos a falar em Lisboa, onde a pressão é muito grande, e no Porto, e que os terminais estão cheios, e no Porto também está. E em Lisboa também o operador de infraestrutura diz que também está cheio. Enfim, embora haja ainda alguns lugares, alguma disponibilidade no Oriente. Mas pronto, portanto, esta questão, de facto, do ponto de vista estratégico, penso eu que caberá melhor às autarquias, sim, e com isso, eventualmente, os operadores ou venderem os seus edifícios ou alterarem o seu fim e passarem a não ser terminais postos ao serviço, digamos, do sistema e serem só para uso exclusivo. Enfim, há aqui um conjunto de situações, por isso é que eu disse que talvez fosse interessante fazer um levantamento para se perceber essa questão. Agora, sobre Sete Rios, respondendo ao Sr. Deputado, a única coisa que nós sabemos é que o gestor de infraestrutura diz que há falta de espaço. Eu conheço as razões porque sou administrador do grupo a que pertencem os gestores da Rede Nacional de Expresso, porque a Rede Nacional de Expresso é um agrupamento complementar de empresas e não é do Grupo Barraqueiro. Eu penso que isso é do conhecimento dos seus deputados, mas eu estou aqui na qualidade de Presidente da Antrop e, na qualidade de Presidente da Antrop, o que eu posso dizer aos seus deputados, também respondendo à pergunta que me foi feita, nenhum associado, esteja junto da Flixbus, seja junto da RNE, se queixou ou pediu a intervenção da Antrop. Nenhum. Eles poderão confirmar isso. Nós não recebemos nenhuma queixa de nenhum operador, nem da Rede Expressos propriamente, nem da Flix, nem de nenhum operador em concreto. E, portanto, quando assim é, nós não vamos fazer nenhuma intervenção, nem vamos tomar posição sobre questões operacionais. Muito bem, Srs. Deputados, vamos passar à segunda ronda. Já tenho uma inscrição por parte da Iniciativa Liberal. Pergunto se mais algum grupo parlamentar se inscreve. Partido Socialista, mais nenhum grupo parlamentar se inscreve. Então, começamos pelo Partido Socialista. O Sr. Deputado Humberto Brito, faz favor. Dispõe de... Diga. 2 minutos, faz favor. Sim, Sr. Presidente. Permitindo-me dizer isto, de facto, este tempo todo que temos estado cá a discutir estas matérias, todo respeito, e o Partido Socialista também não se opôs, mas de facto isto tem sido redundante e sobretudo temos nós a substituirmos àquilo que é o trabalho das autarquias e parece-me objetivamente que está posta em causa a autonomia e a independência do poder local, que também é um dos pilares do Estado de Direito Democrático e sendo que nós, a Assembleia da República é um órgão de soberania, não faz sentido estarmos sistematicamente, já aqui falamos hoje dos tribunais, queremos substituir-nos aos tribunais, queremos substituir-nos às autarquias. Eu acho que isto não faz sentido nenhum, com todo o respeito por quem fez este requerimento, mas não concordando, e devo dizer à Sra. Deputada Angélica da Teresa, que de facto
a iniciativa liberal tem, ao contrário daquilo que apregoa, depois tem tentativas de estatizar ou instrumentalizar ou estar presente demasiadas vezes naquilo que é a organização da economia, dos operadores, e sem sentido. Aquilo que é importante para o Partido Socialista é a comodidade e o conforto que se dá aos passageiros para poderem apanhar o expresso e seguirem viagem e chegarem ao destino. Esse é que é o objetivo e isso é que deve ser garantido. E acredito que esse trabalho faz com as autoridades de transporte ao nível das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas e não propriamente aqui na Assembleia da República nestas discussões absolutamente estéreis que não resolvem nada. Muito obrigado. Muito bem, está dito, Sr. Deputado. Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, para terminar esta ronda. Faz Muito favor. obrigada, Sr. Presidente. Eu realmente estou espantada com esta intervenção, porque o requerimento da Iniciativa Liberal apresentado no ano passado convocou a AMT e o IMT. E os senhores aprovaram. Portanto, eu não percebo agora o PS 2025 achou uma coisa, o PS 2026 agora achou outra. Para além do mais, em acrescento, o Chega propôs a inclusão destas 3 entidades e também ninguém se opôs. Portanto, o PS 2025 disse uma coisa e agora o PS 2026 diz outra coisa. Eu não sei o que é que o senhor deputado tem hoje, mas realmente, se calhar devia rever o histórico de 2025, porque está aqui numa situação completamente paralela. Senão não tivessem aprovado, se é assim tão descabido, não tivessem aprovado. Portanto, nem vou qualificar a sua intervenção. Relativamente à questão dos terminais, o PS, em 2026, também acha que sabe qual é a base do requerimento que a Iniciativa Liberal fez e diz que o requerimento foi feito só para o terminal de Sete Rios. É falso. Vou-lhe dar o levantamento. Caldas da Rainha, Leiria, Peniche, Fátima, Nazaré, Santarém, em Lisboa, de facto, Sete Rios, Coimbra, Alcobaça, Beja, Évora, Faro, Lourinhã e Albufeira. Estes são alguns dos terminais onde há problemas operacionais. E a partir do momento em que há queixas à liberdade da concorrência, pode ter a certeza, Sr. Deputado, que a Iniciativa Liberal estará sempre presente. E isto não é ser estatista, isto é estar preocupado com a regulação do mercado. Muito obrigada. Muito bem, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANTROP, agora seria o momento então que faz a conclusão desta audição, se faz favor. Dispõe de 4 minutos. Muito bem, muito obrigado. Volto a agradecer o convite que foi feito à ANTROP e deixar 2 ou 3 notas muito sintéticas. Penso que antes de nós qualificarmos as situações, e eu sou nestas coisas sou bastante prudente, penso que deveríamos ter, e eu tentei fazer esse papel, ter consciência do enquadramento que existe. É um enquadramento difícil para todos, para o regulador, para os operadores, para os novos operadores, porque vivemos uma situação infraestrutural e até de serviço, com uma experiência de uma nova lei de 6 anos, que de facto ainda é bastante recente, embora já tenha dado vários sinais de que necessita de revisão. Temos uma situação que não responde àquilo que foi uma pressão muito grande da procura e que deu origem, de facto, a um aumento significativo da oferta e que tem trazido vários problemas, quer no serviço, quer nas infraestruturas. E, portanto, o que me parece é que, como diz o povo, em casas onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Eu penso que este pode ser uma dessas situações. O que é que a ANTROP pode sugerir, e vou voltar a referir este ponto, sugerir como uma mais-valia desta discussão para não, enfim, cairmos na conclusão de que não valeu a pena estarmos aqui ou que ainda vão ter mais audições sobre este tema. Acho que este tema revelou uma necessidade de serem revistos alguns procedimentos legais sobre esta matéria, quer no serviço, quer nas infraestruturas. A ANTROP já apresentou uma proposta e está a ultimar uma proposta também sobre a questão das infraestruturas, que me parece também importante, e, de alguma forma, também envolver mais as autarquias, pensamos que sim, no sentido de se encontrarem as melhores alternativas viáveis, possíveis, para nós resolvermos o problema no curto prazo, porque este problema não se resolve totalmente daqui a 1 mês ou daqui a 2. O que nós podemos encontrar é soluções mitigadoras, de modo a que possa haver um melhor serviço
que as infraestruturas atuais podem dar. As infraestruturas atuais incluem terminais, mas também incluem arruamentos, também incluem abrigos, também incluem paragens. Isso depende muito daquilo que for entendido como uma resposta adequada às necessidades dos clientes, dos utentes, dos utilizadores de serviço expresso. Pronto, portanto, o serviço expresso é um serviço livre, típico de economia de mercado, e, portanto, também tem de ser fiscalizado e regulado. Portanto, não podem acontecer situações de sobreposição de serviço público. Isto parece uma atuação de terceiro mundo, não pode acontecer. Nós temos concursos públicos internacionais para atribuir o serviço público de transporte numa determinada região do país e depois há um operador privado que vem, digamos, ao abrigo de uma licença de serviço comercial, canibalizar o serviço público. Isso não pode acontecer. E as autoridades demoram muito tempo a responder a esta situação. Portanto, estas situações, a Antrop tem vindo a chamar a atenção, independentemente do operador que é. E a questão do tarifário também é muito importante. Isto é, praticar tarifário abaixo daquilo que é os preços de serviço público. É outra situação completamente inaceitável e que fere aquilo que é a igualdade de tratamento e a liberdade económica, fere completamente os direitos das instituições e toda esta situação. E, portanto, para dizer que a questão dos terminais é importante, mas deixar aqui uma nota de que são também importantes outros aspectos ligados com o serviço expresso, que cresceu muito e que precisa de que tenhamos um outro olhar sobre ele. Muito bem, Srs. Deputados, está terminada esta audição. Agradeço à Antrop a sua disponibilidade e a participação que tiveram com a Comissão. Srs. Deputados, não vamos fazer interrupção porque vamos seguir de imediato com a audição seguinte.